Olá, seja muito bem-vindo ao nosso estúdio do Clube 3 Podcast. E hoje nós estamos com uma missão totalmente diferente. Nós vamos falar sobre terapia regressiva transpessoal. E os nossos convidados, na verdade, o Hans está em possibilidade de poder participar. Ele está na cidade de Goa, na Índia. Ele está se sentindo mal, né? Melhoras, Dr. Hans, e nós vamos fazer um novo podcast com o senhor aqui, tá? Mas presente no nosso estúdio a doutora Paula Fraia. Fraia, isso. Doutora Paula, seja muito bem-vinda ao nosso estúdio. Obrigada. Vamos falar um pouquinho sobre terapia regressiva, não é isso? Claro, vamos falar. Muito bem. Então nós vamos... O Hans pediu desculpa, tá? Pela ausência dele. Ele realmente tá passando mal e disponibilizou da gente marcar uma outra data para fazer um novo perfeito. podcast. Nós vamos marcar sim, né? Aproveitando para poder falar que o nosso podcast está sendo integrado com o canal Psique.ideias, é um canal voltado para os estudantes de psicologias e aquele formado em psicologia que ainda está escolhendo a sua área de trabalho, ok? Doutora Paula, me conta um pouquinho sobre essa questão da terapia regressiva. Como é que você descobriu essa terapia? Deixa eu contar um pouquinho da minha história. Vamos lá. Eu sou formada, minha formação é medicina. Né? Então eu fiz medicina na UFMG. Eu entrei na faculdade pensando em fazer psiquiatria. Então, eu entrei muito voltado. Sempre gostei da área de saúde mental. Sempre fui apaixonada. E eu entrei e, durante a faculdade, eu fiz alguns estágios. Então, não sei se você lembra, naquela época ainda tinha o Galba em muita atividade, o Raul. E eu fiz estágio nessa área. Quando eu vi aquelas pessoas, assim... as medicações eram muito diferentes, não tinha esse arsenal que tinha hoje. Então, aquelas pessoas muito sedadas ali, que não podiam trabalhar, aqueles casos muito graves, eu olhei e falei, opa, não é exatamente com isso que eu quero trabalhar. E aí, nessa época da faculdade, eu acabei desistindo. Falei, não vou fazer psiquiatria, não é isso que eu quero, né, ao ver aquilo ali. E fui seguir um outro caminho. Então, eu fiz a clínica médica, e, posteriormente, eu fiz oncologia. Eu estava fazendo clínica num hospital já oncológico, depois eu fiz oncologia. Na minha trajetória da oncologia, foi uma trajetória muito bonita, eu fiquei 10 anos na área. Além desse tratamento da quimioterapia, que é super importante, eu vi uma outra coisa paralela. Como que as pessoas mudavam diante de uma doença grave, sabe? Então, como que a pessoa, aquele comportamento, às vezes um pouco arrogante... um pouco ranzinza, diante de uma possibilidade, uma possível morte, como que havia uma transformação interna profunda. Eu falei, opa, que coisa... E era fácil perceber essa mudança? Fácil. Uma mudança profunda na pessoa. Inclusive, tão profunda que a personalidade dela se transformava. Sabe? Era outra pessoa? Outra pessoa, após o câncer. Melhor ou pior? Geralmente melhor. Então, eu falo assim, tem duas formas de aprender, pelo amor e pela dor. E ali, infelizmente, era pela dor. Pela dor. Mas, geralmente, a pessoa ficava muito mais compassiva, mais tranquila, mais amorosa. E vendo aquilo tudo, eu sempre muito fã da saúde mental, eu já era paciente da psicanálise, né? Eu sempre gostei muito de fazer terapia também, desde nova. Falei, opa, que interessante, assim, essa transformação. Eu não sabia nem que isso era possível, e eu tô assistindo isso tudo agora. Como que faz para uma pessoa passar por isso sem ter um câncer, sem ser nesse processo, né? Então, eu fui tentando outras formas de terapia para mim também. Falei, opa, se isso é possível, deve ter um outro caminho. Mas essa percepção não é fácil. Nem todos os médicos têm essa percepção de mudança, né? Não é. E, como eu te falei, eu sempre tive esse olhar para a saúde mental, para o comportamento. Sempre foi minha paixão interna mesmo. E o câncer, por ser uma doença tão grave, tão drástica, por mexer com toda uma estrutura familiar, eu acho que ali ocorre uma mudança mais profunda mesmo, sabe? Por ser essa característica de ser uma doença. Não só com a pessoa, com a família toda. Com a família toda. E eu fui buscando outras terapias, então. Tá? Então, eu fui sendo paciente de outras terapias. Até que eu fiz algumas terapias de regressão. E eu falei, opa, isso aqui... Aqui mesmo no Brasil? Aqui mesmo no Brasil. Eu falei, isso é bem diferente do que eu sempre ouvi falar, que eu sempre conheci. E eu fiquei muito curiosa sobre a terapia de regressão. Então, eu comecei a estudar. Tá? Eu sou muito estudiosa, adoro ler. Regressão tem alguma coisa a ver com hipnoterapia? Não.
Não, né? Antigamente, a regressão, ela sim, era feita a hipnose antes para o paciente entrar em transe, depois se fazia a terapia de regressão. Hoje, a gente vê que não precisa mais fazer a hipnose. A hipnose demora muito tempo para entrar nesse estado. E o estado também de transe da hipnose, ele é muito profundo. Então, não precisa de um transe tão profundo. O transe é mais ou menos esse aqui, igual eu estou conversando com você, é uma conversa. O paciente fica ali de olhos fechados, num transe mais leve. E entra muito mais rápido. Então, não precisa chegar no A estado conexão é maior, é mais rápido. mais rápido. O paciente ele pode participar ativamente quando ele está nesse transe mais leve. E o melhor, ele se lembra de tudo depois. Ah, interessante Na isso. hipnose, às vezes ele não vai lembrar, o inconsciente dele fica muito aberto, o terapeuta ele tem muito mais liberdade, às vezes, de inserir coisas no inconsciente. Então, às vezes, fica um processo um pouco passivo ali, tá? Tô falando que pode acontecer, não é o ideal, mas pode. Na terapia de regressão, sem a hipnose, só com transe, o paciente ele tá acordado, ele tá participando, então é o processo ativo o tempo todo. Ok. Eu só conduzo ali, mas quem vai fazer a cura mesmo é o paciente, tá? Eu só conduzo. Ok. Então, continuando só na história, como que eu cheguei nisso, então eu fui estudar, eu vi que tinham 3 grandes autores na área. Então, eu fui ler o livro desses autores. O primeiro deles é o Morris, que foi um grande terapeuta de regressão, que infelizmente já faleceu. Morris é americano. Isso. O Roger, que é o Roger Ugler. O Roger é britânico. O Roger britânico, famosíssimo aqui no Brasil. E ele entrou no Brasil até a convite do Dr. Hans. Eu vou até mostrar o livro. Um dos livros dele, né? Isso é o livro do Roger. Do Roger. Que explica a técnica dele, que é bastante interessante. O Roger, ele era um psicoterapeuta junguiano. Então, ele teve que vencer várias barreiras e vários paradigmas para poder implementar a terapia de regressão. Sim. Tá? E também o terceiro, o Dr. Hans Tendan. Vou mostrar o livro de ouro, né? Isso. Esse livro hoje, gente, é a bíblia da terapia de regressão. Porque, infelizmente, Roger também já faleceu. E o Hans continuou o trabalho. Então, o Hans, ele era amigo do Roger, ele era amigo do Morris. Morris e Hans trabalharam aqui no Brasil por um tempo. E o próprio Dr. Hans que introduziu o Roger no Brasil. Então, os 3 trabalhavam juntos ali, compartilhavam, sabe? Não era uma competição entre eles, muito pelo contrário. Os 3 discutiam muito as técnicas. Então, Hans, estando vivo até hoje, já desenvolveu muito depois. Já pegou, já agregou algumas coisas da técnica, né? Do próprio Roger também. E já desenvolveu outros aspectos que os 2 não chegaram a conhecer. E o Dr. Hans hoje tem mais seguidores, além de você, doutora Paula, aqui no Brasil? Então, o Hans hoje, ele é o nome mais conhecido, né, na terapia de regressão. Sim. Ele tem um instituto que é muito forte lá na Europa, que é o TASSO, Instituto, né? Isso, que tem a formação dos professores do TASSO, que é a formação lá na Holanda, que é uma formação integral, e tem uma formação internacional, que é a formação híbrida, que é metade online, metade presencial também. Então, Hans essa hoje... você fez. Essa que eu fiz. O Hans hoje é um grande papa na área. Ele, vamos dizer, hoje ele é a fonte da terapia de regressão, né? Que tem todo esse conhecimento para passar para a gente. Muito bem. Então me fala, como é que foi o seu curso? Então, como que eu cheguei até o Hans, né? Isso. Então, lendo esses 3 livros, aí eu falei assim, olha, eu fui estudando sobre os autores, vi que os outros 2, infelizmente, já tinham falecido e o Hans estava vivo. E eu fui estudar mais sobre o Hans, lá no Google e tal, eu vi que o Hans falava português ainda. Eu falei, nossa, impressionante, né? É um holandês que ainda fala português. Eu falei, eu quero falar com esse Dr. Hans. Procurei o e-mail dele, mandei, e o Dr. Hans me respondeu. Fiquei super feliz. Falei assim, não, Dr. Hans respondeu um e-mail que ele nem conhece, mostra uma simplicidade, né, de uma pessoa que recebe tantas informações todos os dias, e pedindo para ele algumas orientações, se eu podia passar por algumas sessões por ele. Ele falou que não, infelizmente ele não estava mais pegando pacientes, e
que ele poderia me indicar alguns outros terapeutas, se fosse o caso. Como ele me respondeu, eu falei assim, agora que eu consigo falar com ele. Já que ele me respondeu uma vez, quero conversar com o Dr. Hans. É possível, eu senti lá no fundo do meu coração, é possível. É possível. Mandei outro e-mail, mandei outro, mais um, e a gente foi começando a trocar e-mails. Até que ele falou assim, tudo bem, vamos fazer uma chamada de vídeo. Deixa eu ver qual que é dessa pessoa. Aí a ansiedade foi lá no foi topo, lá né? em cima. Foi lá em cima. Fiz a chamada de vídeo com o Dr. Hans. E ele falou assim, mas aí, o que você quer? Eu falei assim, Dr. Hans, eu quero aprender a sua técnica. No Brasil... Não, Dr. Hans, o senhor não está entendendo. Eu quero aprender essa técnica na fonte, com o senhor. Aí ele, Ele falou assim, não, para mim isso é inusitado. Nunca tinha passado por uma experiência assim. E eu falei assim, e eu quero também ser sua paciente. Então, o que foi combinado? Ele falou assim, tudo bem, eu tenho um tempo aqui, mês que vem, aqui na Holanda. Se você quiser, você vem para cá. Desliguei o telefone. Tô comprando 2 passagens, já liguei pro meu chefe. Já liguei e falei assim, olha aqui. Me arruma as férias aí pro mês que vem, que eu tenho que ir lá ver o Dr. Hans. Então, eu cheguei lá na cidade dele, fiquei 10 dias fazendo esse tutorial. Então, de manhã, ele passava a parte teórica, dava aula teórica, e à tarde eu era a paciente daquela prática. Então, foi um momento muito interessante, que eu era... A aula prática era comigo mesmo, sabe? Então, eu pude sentir na pele, visceralmente, o que era aquela técnica. Eu vou fazer um parênteses aqui. A doutora Paula, quando ela falou em chefe, gente, porque a doutora Paula é oficial da Polícia Militar Médica, viu, gente? Não, vocês estão olhando para ela aqui, ela é policial militar, ela é oficial da Polícia Militar. Um abraço a todos da corporação, a grande corporação, né, doutora Paula? Claro. Inclusive, essa reunião aí foi logo depois do meu trabalho. Eu estava saindo lá e o doutor Hans falou assim, mas você é polícia? Não vai me prender aqui não, né? Eu falei assim, sou assim. Ele falou assim, olha que interessante, porque aqui na Holanda eu trabalhei com a polícia durante muito tempo, e foi uma das coisas que ele falou que me deu muita credibilidade, sabe? Para aceitar esse convite. Pela contato dele com a polícia holandesa. Postura, isso. Né? Ele falou assim, eu sabia que você tinha postura, eu sabia que era responsável, além de ser médico, ainda era policial. Então, isso abriu muitas portas para mim, sabe? Graças a esse cargo também. Então, chegando lá, teve essa experiência que foi ímpar, porque eu pude aprender visceralmente essa técnica, passando por toda essa prática com o Dr. Hans. E no final desses 10 dias, eu falei assim, Dr. Hans, essa prática é maravilhosa. Mas não existe uma formação dessa prática no Brasil. Por quê? Dr. Hans, Roger, eles vieram aqui no Brasil já há muito tempo. Então, as pessoas que se formaram diretamente com ele hoje, foi há muito tempo atrás. Tudo isso aqui que é novidade, vamos colocar o livro do Roger. Mostra o tamanho desse livro e a finura. Vou mostrar de novo. Vocês estão vendo? Agora só preciso fazer uma comparação aqui, gente. Olha o tanto que foi desenvolvido já. Logo após. Assim, logo após, né? Foram uns 10 anos a mais, uhum. sabe? De continuidade. Então, tanto que já foi desenvolvido após Roger, após o Morris, essas pessoas que fizeram curso aqui no Brasil, eles não têm acesso a essas evoluções que foram feitas, sabe? Assim, evoluções geniais. E o Roger e o Morris, tem mais literatura? Eles têm. Tem outras literaturas, sim. Uhum. Tá? Todos eles. Dr. Hans também tem inúmeros livros publicados. Esses aqui são os específicos você trouxe dois, né? terapia Tem de dois regressão. Aqui. Esse aqui, inclusive, está numa língua estrangeira, tem no inglês, não é isso? Esse não tem tradução para o português. Tem vários dele que não tem tradução para o português, mas acha outros que foram traduzidos, tá? Ok. Esses aqui são livros técnicos, são livros de terapia de regressão para quem quer ser terapeuta. Então, são livros bem técnicos que falam das técnicas de cada um. Ok. Tá, então, ao final, eu queria implementar mais esse conhecimento, sedimentar mais. Eu falei assim, 10 dias não basta,
para eu seguir com uma nova carreira. Ninguém se forma em 10 dias em alguma coisa. Por mais que eu estava ali na fonte. E ele falou assim, por que você não faz, então, o curso extensivo aqui na Holanda? Eu falei assim, nossa, como assim curso extensivo? Né? Então, eu fui conhecer o Tasso Instituto nessa ocasião. Fui ver que tem esse curso internacional, mas que era um curso muito penoso. Eu teria que estar disponível para ir para a Holanda. Então, penoso em custo, penoso em tempo. Um curso muito intensivo. Né? Além daquela carga horária que está lá. Inúmeras provas que demorava 15 dias para fazer cada uma. O idioma do curso é o inglês mesmo? Inglês. Tudo em inglês. Tem inúmeras práticas. Então, eu tinha que ser terapeuta em inglês, paciente em inglês. E, além disso, disponibilizar para ir todas as vezes para a Holanda. Sim. Eu parei para pensar do fundo do coração, assim, esse é meu propósito? É isso que eu vou querer? E pela transformação profunda, eu falo assim, ele fala cura profunda, pela cura profunda, pela transformação profunda que eu passei nesses 10 dias, eu falei, sim, é isso que eu quero. Perfeito. Então, eu me matriculei no Tasso e eu falo assim, com toda a honra, que eu sou a única brasileira formada pelo Tasso Instituto hoje. Muito bem. Então, toda essa gama de informações que eu tenho lá, eu adoraria trazer isso aqui também para o Brasil, sabe? Compartilhar com outras pessoas, com psicólogos que têm uma mente mais aberta para poder fazer um estudo de novas terapias, ou até mesmo para pessoas que querem ser terapeutas. Até mesmo para os estudantes de psicologia que querem conhecer, né? Claro. É uma nova técnica que lá fora é muitíssimo respeitada, tá? E aqui no Brasil ainda não tem esse reconhecimento. Pois é, por que no Brasil ainda não tem esse reconhecimento? A questão científica do trabalho? O que é? Sim, aqui não há muita publicação. Tá? Lá fora tem algumas revistas com publicações, revistas importantes, trabalhos científicos. Tem terapeutas muitíssimo bem formados. Tem um congresso internacional que acontece todo ano, tá? Geralmente ali na Europa, que é feito. Então, tem uma troca muito maior. Aqui no Brasil, infelizmente, não tem essa união dos terapeutas de regressão. E essa formação assim, mais formal, que a pessoa possa entrar depois na IRF, que é a Associação dos Terapeutas de Regressão Mundial, ela não se passa aqui no Brasil ainda. Não há um curso disponível para que a pessoa depois possa ter acesso a isso tudo lá fora. Sim. E deixa eu te perguntar uma coisa aqui, porque eu tenho uma pautazinha que eu fiz para você aqui, né? Como você integra a terapia de regressão transpessoal com outras práticas clínicas, né? Poderia ser possível? Então, ou você já pratica isso lá? Eu pratico separadamente. Separadamente, tá? Isso. O olhar que eu obtive na medicina acerca do paciente, acho que esse olhar ele nunca vai acabar, né? Esse lado médico meu continua. E esse olhar, ele me ajudou muito numa questão, na anamnese. Tá? Então, eu já tenho 20 anos de formada de medicina. E eu sou clínica. Então, fazendo essa conversa, essa anamnese, esse traquejo de saber aonde está o seu problema, aonde que está a questão, essa parte a medicina me ajudou demais. Tá? Agora, na medicina, eu sabia resolver a parte física. Aonde está o problema? Tá com dor aqui, então vou passar esse remédio, vou pedir esse exame. Agora, eu tenho uma nova abordagem de tratamento, que é a terapia de regressão. Então, se você for meu paciente, chegar no meu consultório hoje, eu vou te perguntar assim, Rolens, quais são os seus problemas hoje da sua vida? O que não está funcionando? O que não é funcional? Eu vou levar uma lista gigantesca. Isso aí se chama lista de compras, que a gente fala lá. Então, você vai levar a sua lista de compras. Vamos colocar aqui o que é o número 1, o que é o número 2, o que é o número 3. Vou levar uma lista de relações de conflitos. Vamos resolver esses conflitos um a um, né? Do mais grave até o mais tranquilo seu. Então, eu vou começar do mais grave. Isso aqui é o que atrapalha mais a sua vida hoje.
Ah, mas aqui eu tô morrendo de medo de trabalhar com isso, que é o pior. Ué, vamos começar com o pior, que depois que tirou o pior, o resto fica mais fácil de Fica tratar, mais não fácil, fica? né? Então vamos lá. Então eu vou começar ali no O mais top 1. fácil, entre aspas, né? Vou começar no top 1, que é o mais grave. Então, aquele ali, pelo olhar, por essa anamnese, eu consigo chegar, tá? No que é o mais grave, o que não é. E aí sim fazer essas estratégias de tratamento. Então, nessa primeira sessão, às vezes, só a primeira sessão já pega uma anamnese. Às vezes eu não consigo passar adiante, sabe? Sim. Por quê? Eu tenho que esquematizar todo como é que está funcionando a mente da pessoa ali, essa organização. Esse problema aqui, ele está trazendo qual repercussão na sua vida? O que você está deixando de fazer por causa desse problema? Como que você gostaria de ser e não está sendo? Tá? Então, o que você está fazendo na sua vida para ficar na zona de conforto e não estar enfrentando esse problema? Então, isso tudo tem que ser entendido na anamnese, tem que ser muito esmiuçado. Para quê? Para chegar na hora da regressão, eu saber o ponto exato que eu vou. Não adianta eu fazer uma regressão perdida, sem saber o que eu tenho que mexer. Tá? Regra número 1, você tem que sair melhor do que você entrou no meu consultório. Não adianta sair... pode ser feito para crianças, os jovens e os adultos? Pode. Tá? Agora, o grupo da terceira idade também entra normalmente? Entra normalmente. E é fácil fazer essa regressão para o grupo da terceira idade? Você consegue lembrar de algo lá no passado, na época talvez da infância, seja o problema inicial, né? Sim. Se não tiver nenhum déficit cognitivo mais grave, sim, é possível fazer, né? E com relação a isso, você chegou a falar sobre déficit cognitivo. Passa para uma psicóloga primeiro essa parte, você já consegue buscar algo ali e vai, opa, tem um problema cognitivo aqui. Tem que ser tratado primeiro com o psicólogo, ou você consegue trabalhar dentro da clínica lá do seu Não, consultório? eu vou conseguir identificar aqueles que podem fazer a regressão, aqueles que não podem. Sim. Então, se chegou um senhor idoso para mim, eu vou fazer uma anamnese dele. Se tiver um déficit cognitivo mais importante, eu vou conversar. Falar assim, olha, no caso aqui, eu não consigo trabalhar, tá? Mas pelo menos inicialmente não, né? Sim, mas é mais por uma questão neurológica mesmo, tá? Então, como médica, é claro que eu vou olhar essa questão também. Vou ver quais medicações estão tomando. O que eu vou ter que tomar de cuidado ali naquele momento para fazer uma regressão. Uma pessoa que é um cardiopata, que está até controlado, mas tem uma cardiopatia mais importante, na regressão eu vou ter que tomar um cuidado maior. Então, toda essa responsabilidade também eu tenho que ter. Sim. Sabe? Não é só com a saúde mental também, mas se a gente lembrar que é tudo integrado. Nesse processo de regressão pode vir a aumentar, inclusive, os batimentos cardíacos, né? Sim, criar uma arritmia nele ali. O bom é que tá na frente do médico, né? Então, eu sei, assim, é um cardiopata, tem um problema. Eu sei que naquela parte ali da regressão, quando tiver uma catarse, a pessoa estiver tendo aquele insight todo de emoções ali, uma catarse emocional, eu sei que eu vou ter que pegar mais leve. Não dá pra pessoa chegar num batimento a 1000 e correr o risco de passar mal. Então, tem que ter uma responsabilidade, claro, do lado, né, por trás disso. Então tem que ser observado o tempo todo. Começou a tremer, movimentar demais as mãos, ali você vê que tá tendo alguma coisa diferente, né? Tá acontecendo, na né? terapia de regressão, sempre o corpo vai ser trabalhado também. Tá? Eu falo É importante assim, frisar isso. Sempre. Eu falo que tem uma tríade. Lembrar que nós somos corpo. Então, no corpo nós temos aqui todas as terminações nervosas. Nós temos nossos 5 sentidos. Então, nós vamos sentir através do nosso corpo. Tá? Então, esses impulsos, eles vão ser jogados para o cérebro. A gente fala aí que é um lado aí mais primitivo, né, do cérebro, que essas sensações, elas vão ser codificadas em sentimentos, emoções, e só depois que a gente vai passar para o nosso raciocínio lógico, para a abstração. Então, essa terapia, o legal é que ela vai trabalhar tanto no corpo, vai trabalhar nessas sensações mais primitivas, ela vai trabalhar nesse lado cerebral mais primitivo, e também vai trabalhar no lado lógico, lá depois do raciocínio lógico, da abstração. Então, a tríade corpo, mente e emoções, todos os 3 vão ser trabalhados durante uma sessão. Para alívio de um trauma, para alívio de vários traumas, de algum bloqueio, de alguma fobia que a pessoa tiver.
Entendi. É uma pergunta que eu ia fazer pro Dr. Hans aqui, mas eu vou te transferir essa pergunta Claro. aqui, né? O que é terapia regressiva? O que é terapia regressiva e como ela se diferencia de outras terapias? Claro. Então, primeiro, igual eu acabei de falar, a terapia de regressão, ela vai trabalhar no nível corporal. Durante o transe, a pessoa, ela vai sentir, ela vai voltar no momento do trauma e ela vai sentir tudo que ela sentiu durante o trauma. Então, todas aquelas reações químicas do trauma, todas as emoções, às vezes ela sente um formigamento no pé, às vezes ela sente uma dor na mão. Então, todas as emoções ali, o corpo vai estar todo aflorado no momento, tá? Então, tudo aquilo vai voltar à tona. A pessoa, ela vai reexperienciar, ela não vai falar sobre a experiência. Então, essa é a grande diferença. Ela vai reviver, tá? Então, a experiência, ela vai vir junto com todas as reações químicas daquele momento, igual você falou, com aumento do batimento cardíaco. Sim. Ela vai lembrar, às vezes, do cheiro de alguma coisa que aconteceu no momento. Vai ter uma nitidez, assim, Ela consegue relembrar aquele cenário. Vai relembrar, exatamente. Roupas. A roupa que ela estava usando na hora. Se fosse o que aconteceu, quem é que o ambiente chegou, que ela estava. O ambiente que estava. E devagar vai relembrando até chegar como se estivesse exatamente naquela situação. Tá? Agora, aí a coisa fica tensa, né? A coisa fica tensa. Aí que entra o cuidado do terapeuta. Tá? Por quê? O nosso corpo esquece, às vezes, de um evento traumático. Não é por mal, é para nossa defesa. É para nossa sanidade. De defesa, né? Para nossa sanidade mental. Sim. Por quê? O processo traumático foi tão traumático que, se você ficar lembrando dele toda hora, a dor vai ser tão grande que a sua sanidade mental vai ficar comprometida. Né? Então, muitas pessoas perguntam, por que relembrar? Por que voltar numa situação traumática, já que o meu corpo já esqueceu? Por quê? O corpo esqueceu, mas os registros no seu corpo, o registro no emocional fica. Então, daquele trauma, alguma energia ele não foi processada, alguma emoção, pensamento, imagem não foi processado, e o seu corpo fica travado em algum momento. É possível apagar esse momento? Então, por exemplo... Você bota numa caixinha e deixa ela guardada? Geralmente, sim. Por exemplo, eu sou uma criança que vi a minha mãe sendo agredida pelo meu pai em vários momentos. Tá? Então, aquilo ali, muitas das imagens vão sendo apagadas do meu inconsciente. Para quê? Para que eu cresça de uma forma mais leve. Né? Não preciso ficar lembrando disso o tempo todo. Mas um registro, às vezes, vai ficar... E às vezes eu vou ter um programa na minha cabeça, por exemplo, homem não presta. E aí, quando eu cresço, ou eu arrumo homens que não prestam, porque eu já tenho esse programa na minha cabeça. Na minha cabeça não existe homem que presta, vai ter um homem que não presta. Tá? E a pessoa procura aquele exatamente que não presta. Vai procurar aquele que não presta. Você já viu aquela mulher que tá lá com o homem que não presta, ela consegue separar e todo mundo, que bom, separou. Aí arruma outro igual. Daí um mês, ela tá com o outro igualzinho. Fala, mas como que é, gente? É dedo podre? O que é isso? É aquele programa que foi inserido. Tá? Então, assim, ela não vai lembrar. Por que você tá escolhendo só esse tipo de homem? Eu não sei, só aparece isso pra mim, eu não sei o que é. Isso é muito interessante falar, assim, né? Eu não sei o que é que eu tenho, o que eu tenho de errado. A pessoa não tem nada de errado. Tem um imã que só atrai coisa ruim, não né? Eu só atraio isso, coitado de mim. Então, aquela posição de vítima, porque parece mesmo, né, que a pessoa tá sendo vítima mesmo ali de aparecer só vítima dela mesma, né? Vítima dela mesma. Mas o inconsciente dela guardou, conscientemente ela não se lembra dos fatos. Então, quando eu coloco alguém nesse tipo, que chega pra mim e fala assim, eu acho que os homens não prestam. Tá? Então, vamos ver como que é isso. Vamos pra regressão. Volte no primeiro momento que você teve um trauma, que você pensou exatamente essa frase, o homem não presta. E aí as coisas vão aparecendo. Sabe? Aí sim ela vai lembrando dos fatos. Realmente meu pai brigava com minha mãe, ele gritava. Nossa, teve um dia que meu pai empurrou minha mãe.
E aí eu tive certeza de que os homens não prestavam. Porque ele, na minha cabeça de criança, ele é meu herói. Sabe? A minha mãe era o máximo pra mim. Como que meu pai fez isso? Nossa, eu tô ficando louca. Porque criança, ela não consegue entender. Ela não consegue ter essa codificação, sabe? Essa abstração que o adulto tem. Então, como se desse um bug ali. É demais para ela entender. É demais. Então, o que o inconsciente faz? Ele esconde aquele ali que é demais, mas o registro fica. Essa premissa da mulher escolher um homem parecido com o pai, ou o homem escolher aquela mulher parecida com a mãe, é comum isso acontecer? Sim. É fato mesmo? É, sim. O padrão de crescimento, na infância, os registros ele ficam muito fortes ali, sabe? Então, naquela família que ele é criado, é muito fácil a gente repetir os programas que estão nos nossos pais, né? Que tá ali inserido na família. A gente aprende ali como sobreviver, a gente aprende como se comportar e inconscientemente depois a gente vai reproduzir isso na vida adulta sem perceber. E assim a gente vai sobrevivendo. Mas o importante é você conseguir desvencilhar disso e começar a viver. Falar, ó, essa parte não é minha, é da minha mãe. Essa parte não é minha, é do meu pai. Mas você precisa de uma terapia para isso, né? Sim. Porque senão não vai conseguir nem perceber essa situação. Não vai nem perceber. Claro, assim, eu não falo a terapia é a única forma da pessoa ter uma evolução no mundo. Claro que não, né? Sim. Não é a única forma, mas é uma grande forma. Mas é um caminho a seguir, né? É um caminho a seguir. Sem terapia... Com terapia já é difícil, né? Imagina sem... Fala, né, gente? Doutora Paula, como você avalia a aceitação da prática de terapia no Brasil em comparação a outros países? Então, isso é complicado. Como eu te falei, na Europa, né, já tem trabalhos muito fundamentados, já tem congressos. Sim. Então, é muito mais difundido. Eu vejo que a aceitação é muito maior. Tá? Aqui no Brasil, poderíamos ter uma aceitação ótima também, né? Mas eu acho que a terapia de regressão ainda precisa ser mais difundida. As pessoas precisam ser mais bem orientadas. Alguns medos precisam ser retirados das pessoas. Por exemplo, um medo comum que eu vejo do paciente perguntar assim, mas e se eu regredir e ficar lá na história do passado e não voltar mais? E aí eu explico, não tem como. Essa história que você vai voltar, normalmente é a história que você já está hoje. É um medo que sobrou hoje, é algum bloqueio, é um programa que tem na sua cabeça. É nisso que a gente vai voltar. Então, a pessoa já está regredida nessa história, só que ela está só com uma sequela da história. Ela está lembrando só de um pedacinho. O que eu vou fazer? É só abrir o restante do pedaço, liberar aquela carga que não foi processada na época, seja porque era criança, seja porque a carga era grande demais, o trauma foi muito grande. Liberar aquilo ali. A pessoa hoje, com a consciência de hoje, revivendo tudo, ela consegue ressignificar aquele processo para que essa sequela de hoje ela possa desaparecer. Aí... E nós estávamos conversando antes de começar o programa, inclusive, né, a gente estava falando sobre a questão da aceitação em outros países, né, desses processos terapêuticos, e no Brasil não. Aí nós fizemos uma comparação, inclusive, com a constelação familiar, né, que é uma terapia que a gente tem visto e que tem resultado, né, a gente tem conversado com várias pessoas que provaram isso, mas o CRP desconhece. Você já participou de alguma constelação familiar? Eu fui convidado, mas eu não pude. Eu só queria ter ido, sabe? Meu amigo Thiago, grande abraço, que me convidou para poder participar, mas eu não pude ir, Thiago. Mas na próxima eu vou, tá? Com certeza. É uma experiência que vale a pena. Vale a pena. Como que vai explicar a constelação familiar pela lógica? Não tem um raciocínio lógico para aquilo. Mas funciona. Sabe? Então, assim, só estando lá dentro para sentir como que funciona. A mesma coisa para regressão. Você vai explicar isso de um modo racional, como que seu inconsciente, sabe, escondeu aquilo ali, como que agora você está se lembrando, mas quando você passa, você vê que é real, que as suas sensações estão ali, suas emoções estão ali, que
tá ali faz sentido para sua vida atual, para destravar. Muito bem. E como você vê a relação entre espiritualidade e terapia de regressão no contexto de pacientes que enfrentam doenças graves? Olha, Foi lá? Você né? viu como é que essa pergunta foi bem elaborada? Então, relação à espiritualidade é uma ótima pergunta. Primeiro, as pessoas me perguntam assim: eu preciso ser espírita para fazer? Então, eu sou católica agora, como é que eu vou fazer? Gente, terapia de regressão não tem nada a ver com religião. Uhum. Tem que separar uma coisa da outra. Eu até prefiro pessoas céticas. Ah, eu não acredito em nada disso. Então vamos lá, porque não é para acreditar, é para sentir. E aí a pessoa começa a falar. Primeira reação é: isso aqui é verdade? Eu tô lembrando? Como é possível? Como é possível? Como assim? Não, é da minha cabeça. Geralmente é assim a primeira vez. Uhum. Eu falo assim: relaxa, só fala, deixa o processo acontecer, não trava. Tá? Então a pessoa vai relembrando daquilo ali até trazer as memórias à tona e a cura aparecer. Doença grave. Eu tive oportunidade de tratar uma paciente oncológica, tá? Então, a aceitação dela para a doença foi muito melhor. Sabe aquela revolta? Por que eu? Por que isso está acontecendo comigo? Então, a aceitação foi tão incrível, que ela passou por todo o tratamento de uma forma levíssima. Uhum. Sabe? Foi uma transformação assim tão grande de entendi o que está acontecendo comigo, o que meu corpo está querendo me falar com essa doença aqui, entendi, deixa eu aceitar e aprender que essa pessoa passou brilhantemente pelo tratamento. E no final ela foi curada. Não, é interessante você falar, brilhantemente. Porque quando a gente fala da espiritualidade, né, tem pessoas que falam assim: nossa, eu estou sendo castigado, o que eu fiz? Alguém do meu passado, eu estou pagando por isso. Envolve Deus ainda no processo, né? Uhum. Deus, o que eu fiz? O senhor está me castigando. Já vi muita gente falando isso na porta de igreja. Sim. Né? E quando você vai conversar com a pessoa, você vê que ela tem uma doença, um câncer, né, que é muito mais comum a gente ouvir hoje. E ela dando, né, como aquela situação dela estar com câncer, a questões religiosas, né? Deus, por que isso está acontecendo isso comigo? Por que o senhor está me punindo? Né? O que eu fiz? O que eu tenho que fazer para acabar? Como se fosse algo que ali estaria a resposta, né? Qual a penitência que eu tenho que cumprir? Né? Engraçado ter falado isso, que eu acabei lembrando da situação. Eu moro próximo da igreja Boa Viagem, a gente vê isso direto na porta da igreja. Muitas vezes vem a revolta. Uhum. É igual eu falei do caso lá da criança que veio o pai, e aí no final, essa mulher adulta, ela recebe só homens que não prestam. Então vem a revolta. Por quê? Por que eu recebo só homens que não prestam? A mesma coisa com a doença. Qualquer doença, qualquer processo, ele tem um porquê de ter vindo. Eu falo que o universo, ele sempre está a favor do nosso crescimento, da nossa evolução. Mas, na verdade, ele oferece aquilo que a gente precisa para evoluir. Nem sempre é aquilo que a gente quer. E até na doença há um aprendizado, sabe? Até na doença há um porquê. E depois que a pessoa passa a entender esse porquê, e vai lá no inconsciente da origem, o que deu a origem a isso tudo, aí as coisas ficam mais fluidas. Entendi. Queria voltar na questão da sessão. Sim. Como funciona uma sessão tipo de terapia regressiva e quais são os passos evolutivos? Tá. Então, dá para perceber essa evolução assim, sabe? Dá para perceber. Evolução muito bonita. Então, vamos lá. Você vai chegar... Deixa eu te perguntar para mim, Tanguy. Quando a pessoa não consegue se abrir ou fazer esse processo de regressão também inicial, a primeira sessão, segunda, você chega a trabalhar com uma questão, por exemplo, de fotos, né? Às vezes a pessoa tem uma foto, não consigo lembrar do passado. Traz um álbum de fotografia. É um mecanismo, é um meio de ajudar a pessoa a fazer uma regressão? Poderia ser? Poderia. Eu tô até pensando aqui, numa ideia nova, quem sabe? Opa, vou escrever parte do meu livro aqui, Você tá me ouvindo aí, né? Então, depende muito da entrega. Eu acredito muito se o paciente está me procurando, entrando no meu consultório, ele quer ser curado. Ele tá ali para se abrir.
Ninguém tá obrigando ele a ir, Sim. certo? Agora, é claro, ele chegou lá num modo mais travado, assim, ele realmente não tá dando conta. O que eu vou fazer? Uma anamnese um pouco melhor, um pouco mais profunda, para que essa relação também do paciente comigo se aprofunde. Sim. Acho que tem que Criar um haver... vínculo de confiança, Isso, né? tem que haver uma questão de confiança. Quebrar aquele gelo na hora Claro, a ali. pessoa tem que confiar no terapeuta. Sim. Como que eu vou contar os meus segredos mais íntimos para alguém que não me passa confiança? Não tem como. Mas no primeiro momento eu não chega ali, você vai olhar o ambiente, vai estudar Claro. aqui, como é que tá aqui. Vamos tomar água Vou tomar primeiro, água, né? o doutor Vamos só vê como é que você conversar. tá sorridente, tá triste. Perfeito. E tudo vai no ritmo do paciente também, na demanda dele. Sim. Então, igual eu falei, às vezes o primeiro momento ele vai ser só anamnese, só uma conversa. Vamos ver quais problemas. Vamos um pouquinho mais a fundo. Me explica isso aqui. Uhum. Como que é esse problema? Como que é o outro? Vamos enumerar? Esse aqui é o mais importante? Então, vamos falar sobre ele. Pessoal, eu tô nervosa. Relaxa. Vamos só falar sobre o problema. Que às vezes a ansiedade é muita para chegar na hora da regressão e a pessoa tem que estar tranquila, porque o processo tem que fluir naturalmente. Uhum. Eu falo que não pode deixar a peteca cair. Eu fiz a pergunta, eu falo assim, por mais estranho que possa parecer, por mais estranho a imagem, a sensação que passar na sua cabeça, me fale o que é. Porque aí eu vou ter conteúdo para trabalhar. Entendi. Os benefícios? Nossa! São inúmeros. Uhum. Por exemplo, fobia. Fobia, às vezes, é possível tratar com uma sessão. Qual outra terapia que vai oferecer isso? Então, às vezes, a pessoa chega, eu tenho claustrofobia. E chega assim, eu tenho uma viagem de avião, semana que vem eu não consigo entrar no avião. Com tanta notícia de avião cair, nem que não vai entrar mesmo. Pois é, agora piorou um pouquinho, né? Não é? E aí, tá assim, então tá. Então, vamos marcar uma sessão para a viagem de avião. Para a sua viagem. E às vezes, naquela sessão, depois ele me manda lá. Olha, consegui viajar de avião numa boa pela primeira vez. Sabe? Com uma sessão. Eu já estou dentro do avião, tá tudo tranquilo. Tudo tranquilo. Até começar a turbulência. Né? Não, mas é qualquer um, né? Aperta o cinto. E o piloto não some, não. Ele fica lá. Né? O piloto fica lá, graças a Deus. Uhum. Então, fobia, a evolução é muito grande, tá? Aquela evolução que às vezes é um pouco mais lenta, mas que é uma transformação profunda, é da pessoa que tem padrões de comportamento que estão trazendo malefício para ela, sabe? Padrões sabotadores, do tipo, eu não mereço, do tipo, eu não mereço ter dinheiro, eu não mereço ter um bom trabalho, eu não mereço ser reconhecido. Então, esses programas, às vezes, estão inseridos lá no inconsciente por causa de traumas passados. Esses programas, geralmente, eles são devidos a pequenos traumas repetidos. Isso vai causando padrões de comportamento da pessoa, que aí é um pouquinho mais difícil de decodificar. Mais difícil é porque leva algumas sessões. Mas a evolução também, depois que ela se liberta, é impressionante. A ponto das pessoas perguntarem assim, o que aconteceu? O que você fez? Que transformação é essa que aconteceu, sabe? E pode acontecer ter uma recaída e voltar de novo? Pode acontecer. Quando aquilo tudo foi tratado, se tira uma primeira camada daquele trauma, daqueles traumas. Pode acontecer que uma outra camada esteja ali escondida. Então, a pessoa fez algumas sessões, falou assim, olha, já tá ótimo, tô bem, e aí eu dou alta. Tá? Falei assim, qualquer coisa, liga aqui, manda notícia. A pessoa falou assim, olha aqui, sabe aquele problema meu? Pois é, tá voltando. E aí, quando eu vou ver, tem alguma outra coisa por trás ainda que não apareceu da primeira vez. E não contou às vezes. Às vezes na hora ali da regressão achou tão louco a imagem que não confiou para falar. Achou que aqui não é, talvez também não seria importante. Que não seria tão importante, né? Isso, claro que pode acontecer. Mas isso aí já é um instrumento, tirando a primeira camada, para se chegar na camada mais profunda depois e ter uma cura definitiva daquele problema. Entendi. E os passos para essa evolução?
né? A gente está falando que a primeira sessão é possível ter uma cura, né? E caso ocorra dela retornar, doutora Paula, eu estava até bem, mas escutei um noticiário aqui, a coisa voltou toda, estou com aquela sensação, e eu já tenho uma viagem programada, e como é que eu vou fazer? Sintomas de ansiedade voltaram, Sim. Ótimo, a coisa florou. Então, corre para cá e vamos tratar isso aí agora. Porque quando esse sintoma aflora, o inconsciente ele está te dando oportunidade para aquilo ali ser tratado. Bem, nós falamos de benefícios, né? Sim. Agora nós vamos falar das contraindicações. Existem as contraindicações? Existe sim. Pessoa para fazer terapia de regressão, ela tem que ter, eu falo assim, os 2 pés no chão. Ela não pode ser uma pessoa muito desconectada com o mundo, tá? O mundo aqui presente. Então, a pessoa que está ali no limiar, a pessoa borderline, ela não deve fazer terapia de regressão. O próprio esquizofrênico não é indicado. E para os autistas também. Então, eu preciso de um mínimo de conexão com o mundo para que seja trabalhado, tá? Uma mente muito frouxa ali, que não consegue colocar as ideias muito no lugar, ela não vai conseguir fazer esse trabalho. Tá? A doutora falou com relação até dá para entender, mas com relação ao borderline, qual a dificuldade assim, inicial? Então, o borderline, às vezes, ele tem uma desconexão um pouco maior com... Por exemplo, às vezes o mundo imaginário dele é muito forte. Então, entrar na regressão com essas pessoas vai ser um terreno nebuloso. O terapeuta ele tem que ser muito fera, sabe? Para não deixar que essa pessoa se perca mais no mundo imaginatório dela, mais na manipulação, mais nas ideias do que ela volte para o mundo real. O perfil do borderline é criar uma mentira e acreditar na própria mentira. Isso. Né? E isso realmente traz um certo problema para quem está fazendo uma anamnese inicial, né? De achar que está sendo falado verdades ali e tentar criar um diagnóstico. Né? Perfeito. O borderline ele tem que querer muito, muito se curar, tem que querer muito progredir, tem que haver um acordo, tem que haver uma... como que fala assim, o terapeuta tem que acreditar nele, ele acreditar no terapeuta, e mesmo assim com muita cautela. A maior parte dos casos é contraindicado. Contraindicado, né? Nós temos fora do país uma base científica e filosófica por trás da terapia regressiva. No Brasil ainda a gente tem uma certa dificuldade em aceitar determinadas terapias aqui. Isso. Né? Mas falando lá fora, cientificamente já está comprovado, já tem trabalhos realizados com relação à terapia regressiva. Sim. Né? E qual é a base filosófica? Olha, a terapia regressiva, vamos colocar, o início, só lembrando, foi com Morris, com Roger e com Hans Tendan. Cada um deles desenvolveu a sua terapia de regressão individualmente. Foi mais ou menos simultâneo, mas cada um ali desenvolveu as técnicas diferentes e as suas ideias. Então, vamos colocar o Roger, ele trouxe muita coisa do Oriente, sabe? Da psicologia oriental para poder inserir. Sim. O Hans Tendan, eu já tive essa conversa com ele, né? Assim, fora das aulas, de onde que veio toda essa ideia. Então, ele teve alguns livros mais antigos que influenciaram no trabalho dele. Ele era um espiritualista, tá? Então, isso ajudou ele a introduzir essa técnica, a poder desenvolver. A própria família dele já dava essa base desse lado mais espiritualista, para que ele possa conseguir trabalhar na questão da mente, da integração da mente e corpo. Existe risco associado à terapia regressiva, assim como os terapeutas lidam com os possíveis efeitos adversos? Já falamos um pouquinho, mas eu queria aprofundar um pouquinho mais nessa parte. Então, o terapeuta ele tem que saber essas contraindicações. Se eu pegar um paciente borderline, que chegou ali com muita manipulação,
nesse mundo com a imaginação muito, muito forte e não identificar e começar a fazer regressões, essa pessoa vai piorar, tá? Outra coisa, se eu fizer um trabalho mal feito, eu vou pegar, abrir ideias que você teve, abrir o seu trauma, abrir sua caixinha de Pandora e não souber trabalhar, tem o risco também de você sair pior do meu consultório que entrou. Então, o terapeuta ele tem que saber muito bem o que ele está fazendo. Ele tem que ir lá pontualmente, tratar aquele sintoma ali que está te atrapalhando hoje, fechar essa caixinha do trauma, deixar tudo resolvido e aí sim encerrar uma consulta. Uhum. Isso é importante falar, porque às vezes a pessoa vai trabalhar com essa questão da regressão, você abre essa caixinha, mas a caixinha tem que ser fechada também, né? Tem que ser fechada, Porque ela tem que ser limpa primeiro, limpa, fechada e pronto. E aí, resolvido aquilo ali, fechou, acabou a sessão. Tem que estar tudo selado, limpinho para poder liberar o paciente. Porque se deixar ela aberta, pode acontecer coisas piores, né? Pode sim. Então, esse terapeuta tem que ser muito bem treinado, né? Claro. A gente não pode pegar uma ideia e tentar colocar em prática sem ter essa prática realmente de abrir e fechar a caixa. O trabalho tem que ser muito sério. Uhum. Porque senão o risco é de retraumatizar a pessoa. Sim, e falando na prática em si, né? Você está lá no consultório, você está com aquele paciente, ele está fazendo um processo de regressão, mas ele começa a sentir, você vê que o corpo está falando. Sim. Né? Então, tá começando a tremer, arritmia, né? Eu sei que com a doutora não vai acontecer, com a doutora, até a prática da medicina, deixa eu parar um pouquinho a regressão e ir nesse sistema aqui e tentar modificar aquela estrutura. Mas para quem não tem a medicina ali em si, né? Começou a ter uma arritmia, o que ele vai fazer? Então, acho que você já está indo assim num ponto além, né? Já está na arritmia. Eu já estou pensando lá na caixinha aberta. Pois é, vamos colocar para quem não é médico, essa anamnese, ela é muito importante, saber identificar. Quais problemas de saúde? Quais remédios toma? Está controlado, não está? Eu sou cardiopata, infartei mês passado. Opa! Então, calma lá. Deixa eu controlar primeiro, vai lá no seu cardiologista, a pessoa tem que ter um bom senso. Não vou entrar na regressão aqui com quem infartou mês passado, não. Né? Eu tô com arritmia, mas aqui não tá controlado ainda não. Meu cardiologista tá fazendo diagnóstico agora. Não vai para regressão. Perfeito. Tá? Perfeito. Agora a pessoa, às vezes acontece da pessoa estar na regressão, às vezes ela não tem problema de saúde, mas ela começa a passar mal. Eu tô com falta de ar. Eu tô com falta de ar. Aquilo ali já é o processo do trauma. Aquilo ali é o sentimento do trauma. Então, o terapeuta vai pegar essa falta de ar, que já é um sinal do corpo dela, para poder chegar a uma catarse, em que é liberada a energia que ficou no trauma física, emocional e mental. Através dessa falta de ar, agora entra nesse que você está sentindo. Vamos entrar nesse sentimento, o que está vindo, para poder liberar isso tudo. Aí que eu falo que é importante limpar a caixa. Então, acontece sintomas físicos? Sim, acontece sintomas físicos. É comum, faz parte do processo. O terapeuta não pode desesperar, né? Tem que ter a calma de assistir aquilo ali, entender que faz parte do processo e entender que é uma parte importantíssima da cura daquele processo. Por isso é bom destacar que é importante fazer um bom curso. Claro. Né? Claro. A terapia regressiva não é uma questão de se aventurar um processo terapêutico. Perfeito. Né? Então é bom lembrar isso aí. Às vezes a pessoa fala assim, participou de um seminário, de uma palestra, já sou terapeuta. Isso. Não é né? assim. Não é assim, gente. É muito perigoso, tem que ser bem trabalhado, tem que ter sua técnica, né? Entender o que o corpo da pessoa está falando ali naquele momento ali. Então, sua cadeira não é do lado, é de frente, não é isso? De pra frente. Gente poder observar mesmo, eu né? tenho que estar observando o corpo todo. O paciente fica deitado, de olhos fechados, numa meia luz, e eu tô na cadeira aqui, ó, em frente ali, quase, né, olhando todo o corpo. Tem que estar vendo do pé à cabeça o que está acontecendo. Atenta a tudo. Igual você falou, o corpo fala. O corpo fala. O corpo fala. Tem um livro sobre isso, né? Tem o corpo um livro sobre fala. Muito bem. Quais são os planos para o futuro? Então,
Eu abri um instituto, fundei um instituto, chama Instituto Nexus, tá? Então, quem quiser Já está acessar... funcionando aqui? Já está funcionando em Belo Horizonte. Uhum. Quem quiser acessar o Instagram é Nexus_Instituto, tá? Então, lá eu dou as diretrizes também de cursos que são feitos aqui em Belo Horizonte, o próprio podcast, né? Eu coloquei lá. O atendimento, quem quiser marcar, pode entrar em contato comigo, pode deixar o telefone aqui? Pô, claro, por favor. Ok, 31 98464 5865. Então, pode mandar que eu respondo, tiro qualquer dúvida para fazer agendamento de sessão. Vamos repetir o telefone? 98464 5865. E o DDD endereço 31. eletrônico? E o endereço eletrônico? Nexus_Instituto. Esse é o Instagram, Sim. tá? E o site é nexusinstituto.com. www.nexusinstituto.com. E nesse endereço está falando o que é uma terapia regressiva. Sim, explicando direitinho o que a origem, tudo. O histórico, não, mas explicando sim como é a sessão, quais são os benefícios. O endereço da clínica tá lá, o contato também, tá? E qualquer dúvida que quem tiver, por favor, pode me acessar que eu estou à disposição. De planos para o futuro, Dr. Hans, ele tem uma disponibilidade também. Nós vamos programar um outro podcast. E no futuro eu gostaria de fazer um workshop mesmo, uma manhã, sabe, toda de aulas, em que eu pudesse participar junto com ele, para os interessados em serem terapeutas de regressão. Virtualmente ou presencialmente? Com ele inicialmente virtualmente, né? Que ele está morando na Índia. Então, poderíamos marcar, quem sabe, uma manhã para fazer um workshop, algumas demonstrações de pequenas regressões. É uma pena não estar com a gente hoje, né? Mas sim, desejamos sim. melhoras para o Dr. Hans e nós vamos fazer um podcast ainda com ele aqui. Ótimo, perfeito. Né? Então, o próximo passo é esse aí, um podcast. Vou divulgar com o maior prazer no Nexus. Espero que seja breve. Muito bem. Doutor, é aquela última palavra, estamos encerrando o nosso programa, né? Uma mensagem para os nossos ouvintes aqui, quem está nos assistindo. Pode ficar à vontade. Eu queria agradecer, né? Ó, deixa eu ver aqui, parece que tem uma pergunta que chegou aqui. Sim. Ó. Aqui. Qual é o mais complicado fazer? O que é mais complicado fazer regressão? Quem é mais complicado, na verdade, né? Um homem ou uma mulher? Eu não sei quem fez a pergunta, se foi homem ou mulher. Eu sei quem fez a pergunta. Ok. Tá lá nos bastidores aqui do Então, geralmente o homem é mais cético. Geralmente ele é mais difícil dele entrar em regressão do que a mulher, tá? Por outro lado, quando entra direito. Então, assim, há uma barreira um pouquinho maior para o homem entrar na regressão, mas quando entra também é tranquilo. É tranquilo, tranquilo, né? Aí vai tranquilo. Respondido? Muito bem, doutora, muito obrigado, né, pela sua presença aqui. Nós vamos fazer um novo podcast, inclusive com o Dr. Hans aqui, né, uma nova oportunidade. Sucesso nessa questão da terapia regressiva, né? Obrigada. E eu vou contar um segredo, viu, gente? Eu sou paciente da doutora Paula, tá? Ela é minha médica clínica, viu? Não nem contar não, mas vou contar para a turma aqui. Há muito tempo, né? Há muito tempo, né? Então, prazer, né, tê-la aqui, né? E volte sempre aqui com a gente, tá? Obrigada, eu queria agradecer pela oportunidade, até de divulgar um trabalho tão bonito que é feito lá fora. E que as outras pessoas agora podem conhecer aqui no Brasil. Obrigada pela oportunidade. É isso aí, gente. Então, até a próxima. Até. Até.